Olá, olá pessoal, estamos de volta aqui com o nosso observador. Vamos dar uma olhada aí nesse comunicado da Casa Branca, que foi da semana passada, né? Com mais sanções ao Tribunal de Haia, que é o Tribunal Penal Internacional, por conta de interferência contra a liberdade de expressão, cidadãos e empresas norte-americanas, sem a ciência do governo dos Estados Unidos, do Ministério da Justiça deles, né? Secretaria de Estado, nem Secretaria da Justiça, e contra os aliados, especialmente em Israel, né? Então, gente, a gente já tinha visto sanções estabelecidas pelo Marco Rubio, né? No começo do governo do Trump, contra alguns, 3 juízes, né? Inclusive uma mulher, né? No Tribunal Internacional de Haia, e agora mais sanções, tá? Eu trouxe esse assunto aqui no canal porque isso vai repercutir no nosso STF. A coisa não parou, né? O trem saiu da estação, né? Primeiramente com a lei Magnitsky imposta no Alexandre de Moraes, e também vários vistos americanos retirados de pelo menos uma centena de pessoas, né? Não só a pessoa, mas também a família. No caso do Barroso, por exemplo, Carmen Lúcia, etc., né? 8 juízes da Suprema Corte Brasileira e a família direta, e ainda pessoas do governo do Lula, por exemplo, como Alexandre Padilha, ministro da Saúde, que teve o passaporte, aliás, ele estava sem visto, né? Mas a da esposa, o visto da esposa e da filha de 10 anos também cancelados. E ele está até tentando, através do Itamaraty, conversar com o secretário Marco Rubio, que está aí na foto, porque ele é ministro de Estado. Não sei se ele conseguirá, né? Só tentar ir, né? O Padilha? Tenta ir lá. O Padilha sofreu essa sanção porque ele é um dos arquitetos do programa Mais Médicos, aquele que escravizou médicos cubanos que tinham um salário de 14 mil reais, recebiam 2 mil, e o resto do dinheiro, sabe lá quanto mais, ia direto para Cuba, para bancar aquela ditadura fidelista lá, né? Castrista, digamos assim. Castro mesmo, de castrar, né, as pessoas, né? Infelizmente. Agora, na quarta-feira, dia 20, gente, quarta-feira passada, né, o que aconteceu foi que 2 juízes do TPI sofreram mais sanções aí do Marco Rubio, autorizadas pelo Salão Oval da Casa Branca, do Trump, né? Que são ameaça à segurança nacional, porque tem um instrumento de guerra legal contra os Estados Unidos e contra Israel. Especialmente contra Benjamin Netanyahu, né? Que foi considerado pelo TPI, que é o Tribunal de Haia, o antigo Tribunal de Haia, né? Como criminoso de guerra. Bom, então Washington sancionou Nicolas Ian Guillot, da França, Nazhat Khan, de Fiji, também Mami Niang, do Senegal, e Kimberly Prost, do Canadá. De acordo com o Departamento do Tesouro, do Scott Bessent, aquele que não se encontra com Tachad, e o Departamento de Estado, que é do Marco Rubio, né, que vocês estão vendo aí, e do Landau, que é o número 2 do Marco Rubio na Secretaria de Estado, né? Todos os funcionários envolvidos tiveram casos ligados a Israel e aos Estados Unidos, né, de atentarem contra a Constituição americana, cidadão americano e empresa americana. A mesma coisa acontece no Brasil, que não tem nada a ver com Bolsonaro. Bolsonaro seria uma terceira camada de motivos para a sanção, né? A primeira de todas foi o que aconteceu em 2018, em 2020, em 2022, em 2024, nessas eleições, em que redes sociais americanas e seus funcionários, talvez um CEO ou um advogado brasileiro, tiveram seus nomes incluídos em inquéritos abertos por ofício ou de ofício pelo senhor Alexandre de Moraes, para tentar suprimir pessoas, contas nessas redes sociais que eram contra o governo do Lula, contra
o governo, o possível governo do Haddad, que foi candidato em 2018 contra o Bolsonaro e perdeu, e contra a liberdade de expressão dessas pessoas que são pessoas físicas nos Estados Unidos e pessoas jurídicas também lá, né? Como, por exemplo, o Rumble, que está proibido no Brasil desde fevereiro desse ano, mas vem sofrendo sanções do Supremo Tribunal Federal e também do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, por conta das atividades de certas pessoas dentro das plataformas digitais. Aí você remove a plataforma do ar, né? Você tira a plataforma do ar por conta de uma ou outra pessoa que está sendo perseguida por um juiz na Suprema Corte brasileira. Isso aconteceu no Brasil, vem acontecendo desde 1º de janeiro de 2019, quando o Bolsonaro assumiu, e não parou mais, com primeiramente a abertura do inquérito das fake news, que colocou para dentro do inquérito um monte de gente, inclusive funcionários de redes sociais, que tem escritório no Brasil, como o Google, por exemplo, como o Facebook, por exemplo. O Rumble não tem escritório no Brasil. Aliás, não há, na legislação brasileira, obrigatoriedade para que uma empresa de fora abra escritório no Brasil. Empresa de rede social, né? Empresa virtual, digamos assim, que ficam nas nuvens. Né? Como dizia a Dilma, não entende o que é nuvem. Né? Mas então, gente, voltando aí, o Marco Rubio meteu a caneta e falou o seguinte: os Estados Unidos têm sido claros e firmes em nossa oposição à politização do TPI. Eles estão usando o que a gente chama hoje de lawfare, usando todo o armamento jurídico de países, especialmente na América Latina, bolivariana aqui, né, contra opositores do regime. No caso do Lula, por exemplo, a gente está vendo o que está acontecendo, né, desde antes do Lula assumir, inclusive, né, de todo o arsenal jurídico e policial, por consequência, que é colocado na ativa contra Bolsonaro, contra o PL, contra os evangélicos, contra os católicos, contra os liberais, conservadores, etc. Né? A direita e os bolsonaristas. A gente está vendo o que está acontecendo, né? Só não está vendo quem não quer. Chamando todo mundo de golpista, todo mundo que é de direita ou quem é contra o establishment, contra essa esquerdopatia que comanda o Brasil há 50 anos, é fascista, é nazista, é algumista e é golpista. Gente, pelo amor de Deus, né? Chamaram o Temer de golpista, é bizarro, né? Depois daquela roubalheira toda do PT, que continuou ainda com 1 mandato e meio da Dilma, e o pessoal chamar o cara de golpista, é bizarro, né? Aí continua aqui, ó, o pessoal que está falando do TPI, do Tribunal de Haia, Tribunal Internacional Penal, dizendo que desrespeita a soberania nacional e também excesso judicial ilegítimo. Exorta os países que ainda apoiam o TPI, muitos dos quais conquistaram sua liberdade graças a grandes sacrifícios de americanos. Ele está se referindo à Segunda Guerra Mundial. Né? Ele está se referindo à Segunda Guerra Mundial. E a resistirem às reivindicações desta instituição falida, disse o Marco Rubio, né? Então o TPI, gente, olha lá, vamos ver aqui. Essas sanções são um ataque flagrante contra a independência de uma instituição judicial imparcial que opera sob o mandato de 125 estados, parte de todas as partes, de todas as regiões, né? Gente, é bizarro, né? É bizarro o que está acontecendo. E a gente está vendo isso em vários países do mundo, né? A gente pôde ver isso assim muito claramente. Se a gente volta no passado, a gente vai ver esse lawfare acontecer várias vezes. Por exemplo, quando Saddam Hussein assumiu o poder na década de 70 no Iraque, a primeira coisa que ele fez logo na virada para os anos 80, isso 11 anos antes da guerra do Kuwait, do Iraque, né? Que ele invadiu o Kuwait. O Saddam Hussein, a primeira coisa que ele fez foi modificar completamente a Suprema Corte iraquiana e começou a fazer expurgo, começou a fazer julgamentos públicos, né? E executando as pessoas sumariamente. Você colocava todo mundo dentro de um salão bem grande, tipo um centro de convenções, e saía chamando as pessoas e a pessoa ia para fora já para ser executada. Isso aconteceu em Cuba também, né? Com Fidel Castro, que fez execuções em massa desse jeito dentro de um ginásio,
Tá tudo gravado, é só entrar no YouTube que você vai ver. Com Saddam Hussein também. Né? Então é bizarro, né, o que está acontecendo. E aconteceu, para a gente finalizar aqui, com Hugo Chávez na Venezuela, quando ele pegou a Suprema Corte venezuelana, que lá é chamada Tribunal de Justiça, né? Superior Tribunal de Justiça, algo assim, Tribunal Superior de Justiça, TSJ, né? Que é a Suprema Corte venezuelana, que ele dobrou o número de ministros, né? De juízes da Corte Suprema venezuelana, Hugo Chávez, hein? Antes do Maduro. E subiu para 35 juízes, né? E aí ele conseguiu maioria para fazer o que quisesse, usando todo o ordenamento jurídico da Venezuela para acabar e tirar da frente todos os seus opositores, prendendo, matando, exilando. E é o que a gente está vendo hoje, não é? No Brasil, não é o que está acontecendo? Toda a Suprema Corte brasileira é de esquerda, tirando 3 nomes, talvez. O Fux, que fica em cima do muro também, a gente não sabe. O André Mendonça, que é um cara da direita, evangélico, né? E pastor evangélico, inclusive, eu nem sabia, ele é um pastor evangélico. E o Cássio Nunes Marques, os 2 indicados pelo Bolsonaro. E o Fux, que fica em cima do muro. E o resto, gente, está sancionado, não podem entrar mais nos Estados Unidos. Eu fico imaginando o Barroso, que tem aquele apartamento maravilhoso lá de 4 milhões e 100 mil dólares, né? Um apartamento de 25 milhões de reais, sabe-se lá como ele comprou aquilo. E ele não pode mais ir para aquele apartamento. Como é que faz agora? Né? Será que ele acha que ele vai reaver o visto dele americano? Alexandre de Moraes andou falando aí semana passada, dizendo que não, estou me comunicando com o governo americano e é possível que eles revertam a Lei Magnitsky. Eu acho que não, hein? Eu acho que não. A Lei Magnitsky, como a gente já falou aqui em vários vídeos, né? Ela foi uma lei aprovada bicameral, uma lei bicameral, bipartidária, né? Os 2 partidos entraram num acordo e aprovaram a Lei Magnitsky, né? Que é uma lei contra torturadores, genocidas, é uma lei contra imperialistas, né? Esse pessoal que quer dominar tudo, o mundo inteiro, né? Do que acusam hoje os Estados Unidos, está só defendendo liberdade de expressão, liberdades individuais e liberdade de expressão. Então, é isso aí, o Marco Rubio está de parabéns e vamos em frente, né? Aguardando que a gente ainda veja mais sanções contra a Suprema Corte brasileira, mais Lei Magnitsky, sei lá, no Hugo Marmota, né? Hugo Mota, ou no Alcolumbre, no Senado brasileiro, não sei, né? Contra outras autoridades dentro do governo do Luiz Ignorácio Mula da Pinga. Estamos aguardando ansiosamente para ver o que vai acontecer nessa novela que não acaba nunca. Valeu, pessoal. Vamos em frente. Obrigado. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.